legal, muito bom. A gente organizou uma sequência, né, Daniel, para conversar assim, sobre os temas principais e o primeiro, né, o que a gente já, caramba, vamos entrar solando já, é aquilo que o INEP mais gosta e que destoa muito da maioria das bancas, né, cai mais de 5 vezes, cai 5 vezes mais no INEP quando a gente compara com qualquer outra banca, que é o trauma ocular, né, o corpo estranho. A gente separou umas imagens, né, Daniel? Na verdade, Daniel separou algumas imagens, pode botar a imagem aqui na tela? E aí, Daniel? Corpo estranho. Corpo Esse é o estranho. clássico, né? Qual o raciocínio? E aí? Então, assim, na presença de um corpo estranho, nesse caso a gente observa o corpo estranho superficial, né? Sempre é importante enxergar o olho como dois segmentos, né? A parte corneana, que é a parte transparente, que permite a entrada da luz nos olhos, essa parte mais esbranquiçada, que é a esclera. E a córnea com a esclera forma essa camada mais externa do olho. Então, o INEP, ele gosta de provar, de cobrar na prova um enunciado de um trabalhador, por exemplo, que teve contato com esmeril ou mesmo com a lixadeira e que procura o serviço de pronto-socorro com uma queixa de sensação de corpo estranho, com o olho ardendo, vermelho, lacrimejando. E na descrição é possível observar, por exemplo, um corpo estranho, nesse caso, um corpo estranho corneano. E qual a conduta principal a ser tomada diante de um corpo estranho, que é um trauma ocular superficial. Naqueles casos em que o corpo estranho ele é móvel, ele está bem superficial e o aluno consegue ter, por exemplo, à sua disposição um anestésico, uma boa iluminação e um cotonete, ele pode ser removido. Mas naqueles casos em que o corpo estranho está muito aderido ou que já tem sinais de alarme, nesse caso não. Aí são indicações de ser referenciado para um serviço com oftalmologista. Então, saber, né, identificar a presença de um corpo estranho e a conduta a ser tomada, principalmente em relação a trauma ocular, o INEP gosta de cobrar conduta. Legal, legal. Então, via de regra, assim, a ideia geral, eu acho que na prova a ideia geral vai ser sempre referenciar, né? Vai ser isso. Não dá, Sempre referenciar. não pode dar uma sopradinha no Quase olho, sempre. não. Não pode dar uma. É, pronto-socorro, o pessoal realiza muita lavagem, né, soro fisiológico, a tentativa de retirar, mas na grande maioria das vezes realmente é referenciar ao oftalmologista, porque é necessário retirar esse corpo estranho e não deixar fragmento na córnea ou na conjuntiva onde ele se encontra preso. Tá, perfeito. Agora, esse é um cenário. Mas tem uma outra situação, tem uma imagem também, vamos ver aqui a imagem, também relacionada a corpo estranho. E aí? Então, aqui é um quadro de um trauma ocular gravíssimo, né, uma emergência oftalmológica. Então, nessa imagem, a gente consegue observar um olho bastante vermelho. E na ectoscopia, nem precisa, né, ser oftalmo, a gente consegue observar que há uma extrusão do conteúdo intraocular no local do trauma. Então, o extravasamento, né, do conteúdo aqui intraocular, a íris, essa parte mais colorida, ela tá vazando aqui pelo local do trauma. E um dos sinais que a gente tem que desconfiar de trauma ocular com perfuração do olho é justamente esse desvio da pupila. A gente chama às vezes de corectopia, mas é a pupila em olho de gato, a pupila em fechadura. Então, isso é um forte indicativo de que houve um quadro de perfuração ocular, podendo ou não ter um corpo estranho dentro do olho. Isso é uma emergência oftalmológica. A conduta diante de um quadro desse, primeiramente, é a colocação de um escudo de proteção no globo ocular. Então, o INEP gosta de perguntar isso. A conduta é diante de um trauma ocular aberto, né? Evitar manusear o olho, apertar o olho, que poderia piorar o extravasamento do conteúdo intraocular. Deixar o paciente em jejum, porque vai ser necessária uma abordagem cirúrgica. Também tem que tomar cuidado, né, com essa questão da presença do corpo estranho. Então, muitas vezes, tem que fazer a profilaxia da infecção intraocular. O próprio clínico pode iniciar no pronto-socorro, enquanto não é encaminhado para o oftalmologista. Geralmente se faz com a cefalosporina e as quinolonas. E também a vacinação antitetânica. Isso pode ser feito no pronto-socorro. E, claro, encaminhar para o serviço com o oftalmologista, porque é a gente que vai conduzir esse caso. Show. Lavar nem pensar, né, Daniel? Se tiver perfuração. Lá Não, lavar nem pensar com perfuração. A conduta é imediata, se tiver que escolher uma, é a colocação de um escudo de proteção para poder encaminhar para o oftalmo. Tá, legal, legal. Teve até uma questão muito batida do INEP, era o corpo estranho sem perfuração, né? E estava todo mundo muito acostumado com a ideia da questão, essa coisa de entrar na alma da banca, e de repente veio uma questão com perfuração.
E aí pegou muita gente de surpresa na leitura rápida, né? Então fica o alerta, cuidado, né? Porque o INEP, obviamente, como vai sempre em busca de elementos que fazem parte das diretrizes curriculares, né? Tem uma matriz de referência, tal, como vai em busca disso, tem muitos temas que a gente já sabe que vão aparecer. E tem que tomar muito cuidado, porque às vezes muda um pequeno detalhe que é dramático, né? Como nessa questão de trauma ocular. E aqui Daniel separou 2 exemplos para a gente marcar bem. Daniel, só uns pontos, eu vou aproveitar, tem algumas pessoas fazendo perguntas. A gente normalmente a gente vai num fluxo único aqui, porque isso é importante, porque a pergunta às vezes é uma dúvida de uma pessoa, está todo mundo conectado numa dinâmica de raciocínio e às vezes todo mundo se perde no raciocínio. Mas eu vou até aproveitar só para lembrar ver um detalhe aqui. O encaminhamento, Daniel, é para esperar ou é para mandar a pessoa logo? Para ser referenciada para o oftalmologista? Espera ou manda imediatamente? Tem que mandar imediatamente. Tem que mandar imediatamente porque tempo é visão. Então, quanto mais precoce for abordado um trauma, maior a chance dessa visão ser preservada. Então, não dá para esperar muito, nem ficar protelando para encaminhar para o especialista. Tem que ser referenciado rápido. Legal, legal. Eu respondi essa pergunta, mas só para deixar claro, assim, a gente não vai ficar na dinâmica de responder as perguntas do chat, porque a gente perde a dinâmica de discussão do assunto. Tem vários tópicos do oftalmo que a gente precisa passar, tá? Mas aproveitando, alguém perguntou aqui se é escudo ou é tampão. São coisas diferentes. O escudo é só para proteção, certo, Daniel? Perfeito. É um curativo oclusivo não compressivo. Então, nesses casos em que suspeita de uma perfuração, evitar, por exemplo, colocar gás ou algo que possa comprimir o olho. Você precisa colocar um escudo, porque o escudo vai proteger, vai ocluir e não vai comprimir o globo, que poderia piorar o extravasamento de conteúdo intraocular. Legal, legal, muito bom. Agora vamos fechando a dinâmica do trauma, né? Que tem essa visão macro, isso na visão do não especialista, né? Que é o que a gente precisa saber. Mas seguindo adiante para um outro ambiente que é importante na dinâmica da prova, que é o olho vermelho não traumático. Outra dinâmica. Vamos ver uma imagem aqui. Solta a imagem na tela aí. E aí, Daniel? Professor, aqui é um clássico do pronto-socorro e também bastante frequente, né, nos ambulatórios, tudo. É a famosa conjuntivite. Conjuntivite viral nesse caso, né? A gente observa que o olho direito desse paciente, ele encontra-se bastante vermelho, tem um pouco de inchaço também na conjuntiva, que a gente chama de quemose. Isso pode ser visto na própria ectoscopia, né? Nem precisa dos aparelhos todos. Presença de secreção aqui ao redor dos olhos e um edema também na pálpebra, que faz com que esse olho fique um pouquinho mais fechado. O paciente, ele procura pronto-socorro, e na prova é descrito assim, com um quadro de secreção ocular, geralmente inicia em um olho e 2 a 3 dias depois passa para o outro olho. E, em geral, não inicia ao mesmo tempo nos 2 olhos os quadros de conjuntivite viral. O paciente, ele também costuma referir uma sensação de corpo estranho, lacrimejamento, bastante prurido ocular. E pode estar associado, a depender do tipo de agente etiológico, com quadros também gripais. É super comum uma associação com adenovírus, fazendo aquela febre faringo-conjuntival. E a prova também ela gosta de descrever um achado que fala a favor de conjuntivite viral, que é a presença do linfonodo pré-auricular palpável. Por quê? Porque a drenagem da pálpebra inflamada superior, ela se dá para essa região logo aqui antes da orelha. Então, é super comum que a prova traga todo esse enunciado de um paciente que iniciou o quadro de prurido ocular, secreção, sensação de corpo estranho e também apresenta um linfonodo pré-auricular palpável. Isso fala a favor de conjuntivite viral, a prova adora descrever esse quadro. O principal agente é o adenovírus e a conduta também, às vezes, pode cair. Então, ela gosta de perguntar assim, diante de um quadro de conjuntivite viral, em geral, quais as principais medidas? Então, são medidas sintomáticas mesmo. Uso de colírio lubrificante, compressa gelada, isolamento do paciente de 7 a 14 dias e evitar coçar os olhos, porque isso pode tanto facilitar a transmissão, como também pode causar machucado na córnea, dano na córnea. Legal, perfeito. Aproveitando a deixa, Daniel, e como é que a gente diferencia da conjuntivite bacteriana e da não infecciosa, da conjuntivite alérgica? Dados mais importantes. Perfeito, isso é uma ótima pergunta. A conjuntivite bacteriana, em geral, ela tem muito mais secreção do que a conjuntivite viral. Além disso, o quadro ele é mais hiperagudo e é um quadro grave, principalmente naqueles quadros de conjuntivite bacteriana associados à clamídia e à gonorreia. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de conjuntivite, que se vier descrito na prova, é uma secreção abundante. O paciente enxuga e logo volta a ter bastante secreção. E aquelas conjuntivites não infecciosas, em geral, as conjuntivites a gente chama de alérgicas, né, que são as mais comuns de cair na prova, elas têm um início bilateral. Elas não têm muito essa associação de linfonodo pré-auricular palpável e a secreção ela não é tão mucoide, ela é mais espessada também.
Alguns achados também podem ser encontrados na questão, no caso das conjuntivites não infecciosas, especialmente as conjuntivites alérgicas, como, por exemplo, a exposição a agentes que podem desencadeá-la, pólen, ácaro, pelos de animais, então isso pode vir no enunciado, e o tratamento também muda, porque naqueles quadros de conjuntivite não infecciosa, conjuntivite alérgica, em geral a gente faz uso de anti-histamínicos e até corticoides. E naqueles quadros de conjuntivite viral, na grande maioria das vezes, não é para utilizar corticoide. Legal, perfeito. Muito bom, muito bom. Acho uma visão ampla sobre as conjuntivites, né, o diferencial e até a visão global do tratamento. Perfeito. Mas vamos seguir. Tem mais. Essa outra imagem aí. Isso aqui é super frequente também, o pessoal tem bastante dúvida, chamam de viuvinho, bonitinho, né? A depender do Maranhão chamavam assim, mas aqui é o famoso ordéono. Então, o ordéono, ele se caracteriza por um nódulo palpável na região das pálpebras e ele é doloroso. Além disso, o ordéolo, ele costuma se apresentar com esse orifício aqui mais amarelado, falando a favor de um processo infeccioso inflamatório. O ordéolo, ele decorre de uma infecção pelo Staphylococcus aureus, que coloniza a região dos cílios. Então, esse quadro a gente trata com compressa morna e, em alguns casos, até mesmo com antibiótico tópico. Tem que orientar o paciente que a higiene da pálpebra é fundamental. Então, o uso de lenços ou mesmo aquele shampoo Johnson umedecido para fazer a higiene da pálpebra, porque o ordéolo, ele acontece principalmente por essa obstrução na região das glândulas palpebrais. É como se fosse uma espinha da pálpebra. E o grande diagnóstico diferencial dele, em geral, que é o calazo, que é a próxima imagem, ele não é doloroso. Enquanto o ordéolo, quando vem na prova, ele é descrito como um nódulo doloroso, com sinais inflamatórios, de início também mais agudizado. Legal. Já deixa o spoiler. Bota outra imagem aí, então. Que é o grande diagnóstico diferencial do ordéolo, mas aqui é o calásio. Então, a gente observa até em comparação com a imagem anterior, que essa é uma pálpebra com bem menos inflamação, com menos hiperemia, com menos inchaço, mas a gente observa a presença desse nódulo também na região da pálpebra superior desse paciente. Esse é um nódulo não tão inflamatório, não com tantos sinais flogísticos como o ordéolo, mas ele é um nódulo mais granulomatoso, é um processo mais cronificado, diferentemente do ordéolo, que ele é mais abrupto. Aqui, no caso do calásio, não existe um processo infeccioso. Existe um processo inflamatório da glândula, geralmente a glândula de May-Bolms, que fica na pálpebra. E o tratamento para ele é a cirurgia, é feita uma curetagem para poder fazer o esvaziamento. Então, já caiu em algumas bancas, por exemplo, uma imagem. E na imagem se perguntava a conduta, ou principalmente o diagnóstico diferencial. É importante, por isso, ver as imagens para tentar assimilar a diferença entre ordel e calásio. Enquanto o calásio, o tratamento é cirúrgico, no caso do ordelo, a gente pode fazer um tratamento mais conservador, com compressa morna, antibiótico tópico, até mesmo corticoide tópico. Legal. Perfeito. E essa próxima imagem? Então, essa imagem também já caiu a descrição dessa Isso aí é quando a patologia pessoa na acordou prova. e tava assim, o olho, não é? Não é assim, né? Isso aí despertou. Acabou de acordar. O que que tem de errado aí, Parece, gente? né? Então, a gente consegue observar nessa imagem, é uma pálpebra bem inflamada. Então, ela apresenta aqui, próximo da margem, essa hiperemia, essa queda de cílios também nessa região, e a presença dessa secreção e dessas crostas na base dos cílios. Esse é um dos quadros mais frequentes que a gente consegue encontrar nos ambulatórios de oftalmologia, que é a famosa blefarite. A blefarite, ela é uma condição predisponente para inúmeras condições, como, por exemplo, ordel, calásio, tudo aquilo. Na prova, vem como um diagnóstico diferencial, como, por exemplo, para conjuntivite. Então, por que uma conjuntivite, ou por que uma blefarite ou um ordel? No caso da blefarite, é um quadro crônico. Então, o paciente tem períodos de melhora e piora, de coceira ocular, de secreção, de pálpebras aglutinadas, mesmo pela manhã, mas também tem aquela lágrima mais espessada, o paciente refere muito isso. E no enunciado vem descrito como um paciente que se queixa de sensação de olho seco, prurido ocular, presença de crostas na base dos cílios, e isso tem que acender o alerta para a blefarite. E o tratamento, na grande maioria das vezes, também é tratamento de higiene palpebral. Perfeito, muito bom. Já que a gente tá falando de, enfim, tá falando de pálpebra e tal. E o tracoma, Daniel? Professor, o tracoma, não tem imagem, mas eu vou dar uma pincelada no tracoma, porque também é um tema que pode cair na prova, por sua prevalência, principalmente no norte e no nordeste. Então, o tracoma, ele é caracterizado por uma conjuntivite folicular crônica. E ele apresenta
bastante folículos, tanto na conjuntiva superior, que às vezes a presença desses folículos é tão intensa que ela pode evoluir para cicatrização na região da pálpebra. Inclusive, esses são os estágios do tracoma. Ele é conhecido como a principal causa de cegueira infecciosa evitável, porque o tracoma, quando tratado, ele não leva à cegueira. E ele é causado por uma bactéria que é a Chlamydia trachomatis. Mas não é a mesma clamídia que causa as DSTs, porque os subtipos da clamídia do tracoma, ele vai de A a C. No caso do tracoma, a gente tem que ter em mente que a prova ela traz um ambiente de pouco desenvolvimento, com pouco acesso a esgoto, a questões sanitárias mesmo presentes na prova, com uma densidade populacional na casa, com muitas pessoas na casa, com condições de higiene precárias. E os pacientes passam a apresentar um quadro de olho vermelho, de sensação de olho seco, de coceira ocular, desde que haja em geral, essa condição no ambiente deles. Então, é uma doença endêmica, uma doença da pobreza, o tracoma, e que leva à cegueira quando não tratado. A gente tem que ter em mente isso. Por isso que a prova pode cobrar o tracoma e até mesmo também o tratamento dele. Porque o tratamento nas fases iniciais envolve o uso de azitromicina, dos macrolídeos, né? Doxiciclina também. E nas fases mais tardias pode envolver as cirurgias. Por quê? Porque a inflamação na conjuntiva causada pelo tracoma é tão intensa que ele faz com que os cílios das pálpebras virem para dentro. Quando os cílios viram para dentro, eles começam a roçar na córnea, levando a uma cicatrização exacerbada. E isso pode gerar uma baixa de visão permanente para esses pacientes. Por isso que é uma condição inflamatória, infecciosa, mas que pode levar à cegueira. Perfeito, muito, muito bom. Deixa eu aproveitar aqui, que a gente ainda tem tema para discutir. Tá show isso aqui, não tá? Tá massa. Tudo muito claro, né? E parecendo simples, não tá? Parecendo muito fácil tudo. Enfim, é coisa de Daniel aí. Mas deixa eu aproveitar só para dar alguns avisos importantes. O primeiro é sobre o sprint final. O sprint final para as provas de R1 está com as inscrições abertas, continuam abertas. E o do Enare especificamente, agora está aberto o Sprint Express, que é o sprint organizado para as últimas semanas antes da prova. Quem já está no sprint de antes, continua o seu sprint, mas o Express é para quem não começou ainda. Tu pode garantir a vaga agora no site Hardor, que ele é adaptado para esse período final. Revisão intensa, inclusive com oftalmo, né? Revisão intensa daquilo que importa para a prova. É que no Hardor que é assim, na revisão, cada prova tem a sua revisão específica. E para as outras provas está lá o sprint aberto. USP, Anhiggs, PSU Minas, PSU Goiás, SUS Bahia, SUS São Paulo, Unifesp, Unicamp, lá de Daniel, enfim. Então estão as revisões abertas. Para o Revalida, e tem muita gente aqui do Revalida acompanhando também, porque as lives são com foco no INEP. Para o Revalida, o Sprint Revalida, que é diferente do Enare, o Sprint Revalida também está na fase do Sprint Express, que é o sprint ajustado para essa reta final, que é para quem não começou ainda. Então, tu podes garantir a vaga, as inscrições ainda estão abertas e o momento é agora, né? O momento é agora. O valor dele é diferente, né, em relação ao outro sprint, porque o tempo de acesso é mais curto à plataforma e tal, e tem toda essa adaptação. E, além disso, a live das lives Hardor, que está com as inscrições abertas. Tu já viste, Daniel? Deixa eu te mostrar aqui. Tu já viste, sim. Não fala que tu não viste, não. Tem o kit da live das lives. E esse aqui são... Deixa eu ver se eu tiro uma de oftalmo aqui, por acaso. Mas aqui são 300 conceitos-chave para a prova. E não veio de oftalmo, não. Sobre exame físico... Olha aí, Daniel, essa aqui, ó. Sobre exame físico de pacientes com doença de Parkinson, assinale o achado menos compatível com o diagnóstico. Eu não vou fazer isso contigo, não. Não vou fazer isso contigo, não. Mas aqui tem as perguntinhas, tem a resposta, tem um conceito aqui importante. Então a gente separou 300 conceitos valiosos para a prova. Isso aqui vai no kit de boas-vindas da live das lives. E quem se inscreve tanto na live das lives do Enare, que vai ser no dia 17 de outubro, quanto na do Revalida, que vai ser no dia 18 de outubro, véspera e antivéspera da prova. Nesse lote que está aberto ainda agora, no lote geral 1, os lotes, os dois iniciais já se esgotaram. Esse é o lote geral 1, que é o primeiro lote que pode qualquer pessoa se inscrever. Ainda recebe o kit. Nos outros a gente não sabe se vai ter kit ainda suficiente, mas nesse ainda recebe e pode fazer inscrição na nossa página. Pronto. Dado o aviso que eu precisava dar, tem mais. Sim, tem um outro aviso importante. Se tu quiseres saber se isso que o Daniel está falando aqui realmente é valioso para a prova, tu podes, ao final da live de hoje, acessar o Hardor Q, que é o banco de questões Hardor, que tem um acesso gratuito. Tu podes acessar tanto na página do Hardor Q, botar no Google Hardor Q, que é o Q no lugar do K, do Hardor, que tu vais encontrar a página e pode fazer o cadastro lá gratuito, não precisa botar nada de dado bancário, nada disso não, é só fazer o cadastro. Ou então baixar o aplicativo Hardor Medicina, que lá tem o Hardor Q também. Aí tu podes ir em raio-x de prova, escolhe a banca Enare, na média INEP, vai em distribuição por tema, vai na cirurgia, que aqui o oftalmo fica dentro da cirurgia, e tu vais encontrar lá o oftalmo. E tem todas as questões de oftalmo da história do INEP estão lá, com comentários e tal, tu pode ver ao final da live. Valeu? Dica boa essa. Daniel,
Mas seguindo o jogo, essa última foto aí, vamos ver essa. Tem mais dois temas pra gente conversar. Esse aí é um. E aí? Bom, isso aqui é uma das grandes emergências, né, oftalmológicas que confunde muito todo mundo que fica dando plantão de clínico, no generalista, né? O pessoal às vezes fala, ah, meu Deus, é um glaucoma agudo, não é um glaucoma agudo. E é um glaucoma agudo, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Isso aqui cai muito na prova, principalmente o diagnóstico diferencial dele e o quadro clínico mesmo. Então, o paciente, ele costuma procurar o pronto-socorro, quando ele apresenta essa imagem, com um quadro de dor ocular muito intensa, geralmente unilateral. É uma dor tão intensa que leva o paciente a vomitar, ter náusea e vômito. E uma cefaleia também, em geral, até unilateral, porque é uma dor excruciante mesmo, a dor do glaucoma agudo. Mas eu quero falar um pouquinho da imagem. Então, a gente observa aqui a presença de um olho vermelho, né? A, também a presença dessa pupila pouco reativa à luz. É nítido que foi feito o reflexo luminoso, mas essa pupila continua dilatada. E esse é um dos grandes sinais descritos na prova de um glaucoma agudo. Um paciente que cursa com olho vermelho súbito, acompanhado de uma pupila pouco responsiva à luz, porque o esperado, quando você faz reflexo luminoso, é que haja uma miose, um fechamento da pupila. Quando essa pupila continua midriática, aberta, esse é um dos sinais que pode falar a favor de glaucoma agudo, como é nesse caso. A gente observa também que essa parte colorida do olho do paciente, que seria esperado que apresentasse toda essa coloração, que é a íris, a essas áreas mais esbranquiçadas, por conta da atrofia da íris decorrente do aumento súbito da pressão dentro do olho. E ainda é possível observar que tentaram tratar esse glaucoma agudo por meio dessa abertura aqui superior, que é a iridotomia, que é um dos tratamentos que a gente faz para o glaucoma agudo. Mas a gente, tendo isso em mente, os sinais que são descritos na prova e o quadro clínico do paciente, a gente consegue diferenciar o glaucoma agudo de outras condições, mesmo condições mais graves. Então, o paciente costuma apresentar no pronto-socorro, e essa é a descrição do enunciado, um quadro de dor ocular muito intensa, acompanhado de baixa da visão, acompanhado de cefaleia, com náusea e vômito, e um olho que não há essa resposta da pupila à luz. Por quê? Porque a pressão é tão grande que causou uma isquemia na região da íris. Então, o esfíncter da pupila, que deveria fechar, ele não consegue mais fechar e a pupila fica dilatada mesmo depois que o paciente sai da crise. Essa é uma emergência oftalmológica e ela decorre desse aumento súbito da pressão intraocular, geralmente por conta do fechamento do ângulo do olho. Então, dentro do olho existe um líquido, que é o aquoso, no segmento anterior, que é produzido dentro do olho, que não tem o olho tônico, senão o olho seria murcho. Conforme esse líquido é produzido, existe uma drenagem desse líquido por meio desse ângulo, que seria como se fosse o ralo do olho. Quando o ralo do olho fecha, então é como se aquele líquido continuasse sendo produzido e o olho distendido por conta dessa não drenagem do líquido do olho. Isso leva a uma pressão intraocular muitas vezes acima de 40 milímetros de mercúrio, levando a um quadro de glaucoma agudo e muitas vezes levando o paciente à cegueira em questão de horas. Então isso deve ser identificado e deve ser encaminhado imediatamente ao oftalmologista para a gente fazer o tratamento e conduzir esse caso. Legal. E como é que é o tratamento? Então, Revela pra gente como é que é o tratamento. o tratamento, como vocês viram na imagem anterior, envolve desde a iridotomia, que é aquela abertura feita na íris, para poder fazer a comunicação do líquido, e também pode envolver o uso de colírios hipotensores, manitol, acetazolamida, a gente faz uso dessas medicações para diminuir a produção do mucoso. Mais tardiamente, quando o olho acalma, um dos outros tratamentos que tem se feito muito hoje em dia é a retirada do cristalino, da catarata, e o implante de uma lente intraocular, porque o cristalino ele costuma ser muito bojudo, então às vezes isso facilita com que empurre a íris e fecha o ângulo do olho. Quando a gente substitui o cristalino por uma lente, que geralmente é menos espessa, a gente consegue diminuir ali a pressão sobre a íris e o líquido é drenado. Legal, show de bola. Daniel, e tem alguns fármacos que o ideal é que a gente evite no glaucoma, né? Perfeito, professor. Então, a gente tem que ter isso em mente também, porque a prova pode trazer, inclusive, o paciente que utilizou alguns desses fármacos. Os principais fármacos que podem desencadear um quadro de glaucoma agudo são os antidepressivos tricíclicos, o uso de colírios que fazem a dilatação da pupila, o uso de medicamentos para asma, por exemplo, o Berotec, né, o Aerolim, e antiespasmódicos, como, por exemplo, o Buscopan, a escopolamina também, que pode fazer uma midríase ali, mesmo que temporária, pode levar ao fechamento do ângulo.
Show de bola, muito, muito bom, muito legal. E para fechar, Daniel, para fechar, um tema que é clássico também, o que que a gente precisa lembrar sobre retinoblastoma para a prova? Então, o retinoblastoma, ele despenca tanto na prova de pediatria quanto na prova de oftalmologia, por sua importância na primeira infância. Então, ele é o tumor intraocular maligno mais comum da infância. E ele acontece, na grande maioria das vezes, antes dos 3 anos de idade. Mais de 90% das vezes ele acontece nos 3 primeiros anos de vida. E o retinoblastoma, ele possui uma importância muito grande, porque se ele é diagnosticado muito tardiamente, ele pode levar a quadros de enucleação do olho. E aí o paciente fica mutilado para sempre, a enucleação é retirada do globo. Por isso que ele é tão cobrado nas provas, porque ele precisa ser diagnosticado nas fases iniciais. E os principais sinais que a gente consegue encontrar nas fases iniciais do retinoblastoma, que deve acender o sinal de alerta, de alarme, a gente conseguir suspeitar do retinoblastoma, é a leucocoria, que é o mais frequente, que a gente tem que lembrar assim, leuco significa branco e coria pupila. Então, é o reflexo vermelho abolido. Ao invés de ser um reflexo do olho vermelho, é um reflexo do olho branco. E o segundo mais frequente é o estrabismo, que é o olho desviado. Conforme o tumor surge na retina, o paciente ele começa a não enxergar mais aquele olho, principalmente quando ele surge nas áreas principais da visão. O cérebro, para não ficar vendo duplo, ele passa a ignorar aquela imagem do olho com o tumor. E o olho sofre um desvio. Por quê? Porque a imagem daquele olho é ignorada. Então, esses são os principais sinais iniciais do retinoblastoma. É a leucocoria, que é o reflexo branco, e, em segundo lugar, o estrabismo. Já os sinais mais tardios do retinoblastoma, que também podem vir descritos, são o olho vermelho, que é aquele olho mais inflamado, um quadro que imita celulite, porque o tumor ele pode crescer tanto que pode ultrapassar o olho e pegar os tecidos ao redor do olho. Quadros de metástase, quadros super avançados, que aí já prejudicam realmente já são quadros ameaçadores para a vida do paciente. Mas o grande insight que eu quero deixar é ter em mente os sinais de alarme, os sinais precoces, que podem falar a favor do retinoblastoma, e os diagnósticos diferenciais, que podem envolver, por exemplo, catarata congênita, ou mesmo quadros de crianças que nasceram precocemente e foram submetidas ao oxigênio, né, vão dar uma retinopatia da prematuridade, a prova pode cobrar isso também. Show, show de bola. Acabou o oftalmo, né? Uma conversa de 30 minutos falando da oftalmo inteira. Tem mais alguma coisa no oftalmo, Daniel? É só isso, né? Hein? Tem esse ou esse, né, professor? Tem Ah, o óculos. pois é. Enfim. Ah, Daniel, foi muito, muito legal. Teve um pedido aqui, tá tendo um pedido aqui na live, em massa, de Daniel na live das lives. Tá aqui um hashtag, já criaram aqui, ó.